Olá, turma! Hoje a nossa aula é sobre fluxo de materiais. Vamos ver o que é isso? Antes de apresentar o que é fluxo de materiais para vocês, eu vou passar qual é a estrutura dessa aula, então, tá? Primeiro eu vou falar para vocês como que é a dinâmica de produção que é frequentemente praticada no sistema econômico que a gente está, o capitalismo, né? Depois eu vou mostrar para vocês o que é fluxo de materiais e o que faz, né? Essa área de pesquisa. Depois eu vou mostrar para vocês um modelo geral de fluxo de materiais para vocês entenderem qual que é o percurso dos materiais dentro do nosso sistema. Depois vou mostrar um estudo para vocês que quantifica esses materiais, né, ao longo desse fluxo. Vamos falar um pouquinho, bem pouquinho mesmo, sobre impactos sociais aqui nessa videoaula. E depois por último, a gente vai fechar falando sobre a incompatibilidade dos fluxos. Só para a gente começar, então, né? É assim, o sistema de fluxo que existe hoje, né? Predominantemente na economia e no sistema que a gente vive, que é o sistema capitalista, é um sistema linear de produção, né? Então, a produção de tudo que a gente consome, de tudo que a gente usa e de tudo que é material na nossa economia começa lá na extração do recurso natural, né? Que é um processo que gera resíduo, né? Depois passa, em seguida, por uma transformação industrial, essa matéria-prima, que é um outro processo que gera resíduo, né? Depois vai ser levado esse material que foi transformado industrialmente, processado, ele vai ser levado, vai ser transportado para uma linha de montagem, né? E aí esses dois processos, tanto o de transporte quanto o de montagem, também são processos que geram resíduo, né? Depois na parte de manutenção, né? Também gera resíduo. Na desmontagem gera muito resíduo e por fim o descarte, né? Chega a hora do descarte dessa matéria-prima, desse produto, que também gera resíduo, né? Então, a gente entende, né, que hoje a nossa economia funciona nessa base linear de produção, tá? E mais para frente a gente vai falar sobre os problemas que isso traz, tá? Então, o fluxo de materiais, o que que é? Fluxo de materiais é uma área de pesquisa mesmo, né? Tem pessoas que se dedicam a estudar os fluxos dos materiais dentro do nosso sistema produtivo, tá? Visando aí formulação de políticas públicas ambientais o aumento da eficiência desse sistema, tá? Então, é uma área de pesquisa que analisa um caminho de um material desde sua entrada até a sua saída de uma região particular, tá? Inclui a estimativa de gasto energético e das emissões ambientais em cada etapa do ciclo de vida do material. Isso é, desde a sua extração, processamento, consumo e reciclagem do descarte. Essa análise serve para gerar dados para a formulação de políticas de uso de recursos naturais, né, e o planejamento energético, gestão ambiental e gestão de resíduos também, tanto nas prefeituras quanto nos estados, nos governos federais e até em nível mundial também. Então, vou começar a explicar para vocês como que acontece, né, de forma geral, então, esse fluxo de materiais, né? Então, a gente vai ter aqui, inicialmente, no nosso pequeno sistema, né, esses materiais que vão entrar para um primeiro processamento dentro de um sistema, né? E essa linha tracejada aqui em volta, né, ela é um limite para esse sistema. A gente está considerando aqui, né, que o que a gente vai colocar aqui dentro, né, que está dentro desse limite desse sistema, na verdade está dentro da economia nacional. Esse limite pode ser bastante diferente, né, dependendo do objetivo do estudo, tá? Mas a gente vai considerar aqui como sendo a economia nacional. Então, aqui a gente vai considerar que é a porta de entrada do nosso sistema, tá? Então, o que que acontece, né? Esses materiais processados, eles podem vir, em parte, de outras economias, né? Como
já como a gente importa matérias já beneficiadas em outros países para conseguir melhorar e industrializar algum produto que a gente vai começar a fabricar aqui, né? E isso a gente chama de importação. E boa parte desses materiais processados também podem vir das nossas reservas locais, né? Que é o processo de extração, então, né? Mineração, outros processos de extração que vão tirar o recurso lá do seu meio natural, tá? Desses materiais processados, uma parte dessa matéria toda vai ser destinada ao uso energético para poder processar esses materiais. Boa parte desses materiais destinados ao uso energético, né, eles vão passar por processos de transformação, eles vão vão passar por oxidação e catabolismo e vão virar praticamente emissões, né? O nível de reciclabilidade e reutilização desses materiais para geração de energia é muito baixo e eles acabam inevitavelmente a maior parte deles se tornando emissões, né? E que vão ser mandadas para fora desse sistema, tá? E vão se acumular junto com outros materiais que a gente vai ver logo adiante aqui nessa saída de materiais processados, que na verdade é a geração de resíduo, né? Ali, saída de materiais processados são materiais que não vão ser mais utilizados naquele sistema e nem em outro, possivelmente, tá bom? Alguma parte desse material já processado, inicialmente processado, pode ser enviado, né, para outras economias, então, né? Então, é a primeira saída de um sistema que a gente já pode ter, né? Então, por exemplo, o primeiro beneficiamento do minério de ferro, e isso daqui é fortemente mandado para a China processar e fabricar o aço, que muitas vezes a gente compra de volta, né? Então, já está mandando um primeiro material que iniciou um processamento para uma outra economia, tá? Então, isso aqui a gente chama de exportação do sistema. Uma boa parcela desses materiais que foram inicialmente processados, eles vão ser triados, eles vão ser selecionados, né? E imediatamente já tem uma grande parcela desses materiais que vira resíduo, imediatamente, né? Resíduo de rocha, que já vai direto lá para a nossa montanha de resíduos, né? Geral, tá? E outra parte desses materiais processados vai virar o que de fato a gente vai usar, que vai virar matéria-prima para a gente fazer uma série de produtos, para construir o nosso ambiente, né, urbano, nas cidades, etc. Tá? Desses materiais, né, que vão ser de fato utilizados, né, uma boa parte vai ser direcionada, então, aos estoques. Estoques são materiais que vão ter vida útil longa e vão permanecer ali, né, durante 30, 50 ou até mais tempo, né, 50 anos ou até mais tempo, é, parados ali naquele sistema sem circular, tá? Outra parte desses materiais, né, que vão ser utilizados, eles vão ser transformados em produtos de vida curta. O que que são? Embalagens, principalmente, né? Que uma vez utilizados, já viram resíduos, tá? Esses estoques, né, depois de cumprida a vida útil, né, de cada um desses objetos, desses elementos, né, eles vão passar por demolição, se for uma edificação, ou vão ser descartados, né, como os eletrodomésticos, e também vão virar resíduos, tá? Uma parte desses resíduos pode ser destinada para reciclagem, né? Conforme a gente vê essa setinha aqui, e ela vai voltar lá para esses materiais que vão passar por reciclagem vão voltar lá para o começo do sistema de novo, né? Vão ser adicionados a esses materiais processados lá no comecinho. E por fim, né, uma outra parte desses resíduos que não tem uma destinação possível, né, ou então resíduos que chegaram de forma inadequada e que não conseguem ser mandados para uma reciclagem, né, eles vão aqui para um tratamento final, que é a nossa montanha de resíduos, né. Aqui outras exportações da economia do setor produtivo naquela fronteira.
Só para a gente explicar aqui um pouquinho o que que acontece em cada etapa, né? Então, aqui no começo, quando a gente estava falando da extração de matéria-prima das reservas naturais, né? Quando a gente precisa retirar muita matéria-prima lá do meio ambiente, porque esse fluxo, o fluxo desses materiais, ele está acelerado, está tendo uma alta demanda e baixa reciclabilidade, né? Quanto mais a gente tira, mais a gente vai ter uma extração elevada e mais a gente vai enfrentar a escassez de determinado material ou matéria-prima, né, para a composição de produtos que vão entrar nessa linha de fluxo, né? Então, conforme essa matéria-prima vai se esgotando, né, o que que vai acontecendo? As minas, as jazidas vão ficando numa distância maior, né? Cada vez com mais difícil acesso. E isso vai elevando o custo da matéria-prima, né? Isso vai gerando mais resíduos também e vai tornando as reservas minerais cada vez mais pobres, tá? Então, isso todo é um problema em cadeia. Conforme a gente aumenta a solicitação de extração de matéria-prima, né, sem otimizar esse fluxo de materiais como um todo, todas essas consequências, né, elas vão sobrecarregando todo o sistema, né? Depois, né, a gente pode falar aqui, ó, só como exemplos, né, isso aqui foi foi uma obra artística, né, desse Dylan Marsh, não, isso, do Dylan Marsh, né, ele representa aqui, né, a quantidade de matéria-prima que foi necessário tirar aqui desse ambiente, né, e formou essa lagoa artificial devido à extração de material, né, para conseguir para conseguir construir uma esfera de cobre como essa aqui, ó, né? Então, assim, a degradação é muito grande para a gente obter, no fim, um material que é útil, é muito útil, né? Mas que ele está em muito menor quantidade na sua forma plena de utilização depois nesse sistema de fluxo de materiais, né? Para a gente ter uma noção, né, dessa quantidade, né? Então, para cada quilo de cobre que, que é processado, né, e separado de todo o resíduo que sai junto, gera-se 99 quilos de resíduo, que é muito, né? Quando a gente vê as latinhas de alumínio, por exemplo, né, a energia, quando a gente está falando da extração, né, do alumínio, da bauxita, né, tem até um vídeo lá como atividades complementares para quem quiser ver, que é muito interessante, né, que fala sobre esse processo de extração do minério, né, a quantidade de energia que se utiliza para para fabricar o alumínio suficiente para produzir uma lata é a mesma quantidade de energia que na reciclagem a gente conseguiria produzir 70 latas. Então é muito danosa, né, essa extração do alumínio. Você gasta muita energia para retirar relativamente pouco material, tá? E aqui, né, no cimento, né, 150 quilogramas de resíduo para cada metro quadrado construído. É muita coisa, né? Na construção civil. É muito resíduo que a gente produz, né? Pensando na pouca matéria construída que a gente vai ter, né? Ou materiais, né? Transformados em objeto, tá? Depois, aquela parte lá da energia, né? Esses materiais processados que vão aqui para o uso energético, que eu já falei para vocês, né? A maior parte desses combustíveis utilizados aqui nesse processo advém ou de madeira, né? Que é utilizada na queima mesmo para obter energia, e a queima da madeira e de todos esses combustíveis que estão aqui, na verdade, são combustíveis fósseis, né? Ou então combustíveis que mandam carbono diretamente para a atmosfera, né? Material orgânico, né? Como a madeira e a biomassa, são a principal função da madeira, então, utilizada principalmente para cozinhar, fazer fogo e processos industriais de queima, né? Quantas vezes a gente já viu fábrica de bloco, fábrica de tijolo, né? Com aqueles fornos imensos queimando madeira a rodo. Acho que até em Jacareí mesmo tem uma fábrica de tijolo
que ainda faz uso da madeira como combustível, né, para queima do material, né, do produto deles. Depois o carvão mineral, né? O carvão mineral ele emite muito CO2 para a atmosfera, né? É a partir do carvão mineral que essas economias aí do norte, né? Elas têm uma fonte de energia muito grande e elas estão como as principais emissoras de CO2 para a atmosfera. O carvão mineral é altamente poluente, né? E ele é bastante utilizado em termoelétricas e em siderúrgicas. No caso do Brasil, bem menos, porque a nossa matriz energética ela vem em boa parte da energia hidráulica, né? Mas em tempo de seca, o governo pode acionar, sim, esse sistema de termoelétricas que queimam carvão mineral e essa energia acaba ficando mais com níveis mais altos de emissão, tá? Também temos o petróleo, né, que se transforma em gasolina, querosene, diesel e óleos combustíveis para as indústrias, né, que é altamente emissor de CO2 para a atmosfera. O gás natural, né, que vem principalmente da Bolívia, né, e que serve de fonte de energia principalmente para indústrias, comércios e para residências, né, em menor escala. E a biomassa para energia humana, né, somente uma pequena fração é, do total de materiais. A biomassa para energia humana são os alimentos mesmo, né? Então, é uma pequena fração dentro desse fluxo de materiais totais, tá? Boa parte desses materiais de uso energético não são passíveis de reciclagem, eles se transformam em CO2 ou em outros resíduos de combustão e excretas, né, que são restos desse processo de transformação. Poucos tipos de excreta são passíveis de reutilização, né? Principalmente para a produção de biogás ou em processos químicos, mas é uma porcentagem muito pequena em relação ao todo. Depois, né, essa parte daqui dos materiais processados que vira diretamente resíduo, né, a gente pode lembrar aqui de duas situações que ficaram muito familiares, né, para todos os brasileiros, que foi aquela situação do rejeito de mineração, né, que foi o que ocasionou tanto o crime ambiental de Mariana quanto de Brumadinho, né, que levou à morte lá em Brumadinho mais de 300 pessoas e em Mariana 19 pessoas desapareceram, né, foram assassinadas. Então, esses são produtos que são derivados da mineração, né? É uma grande porcentagem desse fluxo, né? E eles muito raramente são passíveis de reciclagem. A maior parte desses rejeitos de mineração é impossível de se aproveitar, que são materiais altamente tóxicos, tá? Então, eles são, né, separados aqui nesse processo dos materiais que vão ser inicialmente processados, então aqui no caso os minérios, né, e essa parte que não é minério e que não serve, ela já é mandada diretamente lá para a nossa montanha de resíduos, né, não vai servir para nada aquilo, né. Depois, né, são aqueles materiais, né, que já derivam aqui dos produtos, né, e dos materiais que vão ser utilizados no sistema de fato, né, mas que são produtos de vida curta, tá? Então, o que que são principalmente esses materiais, né? Ó, todas essas embalagens, né, de alumínio, de plástico, PET, de lata, de papel, de isopor, tudo isso, né? São produtos cuja vida útil deles é menor do que um ano, né? Jornais, baterias, sacos plásticos, etc. Eles são altamente recicláveis se passarem por uma triagem adequada, né? Se não passarem por uma triagem adequada, eles vão parar nos aterros sanitários na melhor das situações ou nesses lixões a céu aberto que ainda em muitos lugares é o que existe, tá? Depois a gente tem aqui os estoques, né, que são aquela parte do fluxo que os materiais permanecem durante muito mais tempo, né? Então, que materiais são esses que permanecem? São os bens duráveis, né, que são tanto esses eletrodomésticos, esses bens que a gente demora para comprar outro, duram vidas aí, né? Agora muito menos do que antes devido à obsolescência programada, né?
a indústria usa essa estratégia para forçar o ciclo do consumo, né? Para forçar a retroalimentação desse ciclo do consumo. Então, cada vez os bens duram menos, né? Ou então, ó, todos os materiais, né, de longa durabilidade e que compõem tanto os estoques construtivos de infraestrutura, que permanecem em uso por tempo maior do que um ano e também são bastante passíveis de reciclagem ao final de sua vida útil, desde que passem por uma triagem adequada, tá? Aqui, né, eu trouxe para vocês esse estudo do Haas et al. De 2015, né, e eu acho ele muito interessante porque ele vai quantificando essas etapas, né? Então, a primeira etapa, que seria aqui a extração de matérias-primas, né, ele calculou lá para 2005 e para um sistema de um limite, mas que é muito passível de ser aplicado em diversos outros sistemas, outros países, né? Então, ele calculou aqui, né, que entraram 58 gigatoneladas de matérias-primas extraídas naquele sistema, né? Depois, né, na primeira etapa lá dos materiais processados, né, isso aumentou para 62, porque veio uma parte aqui da reciclagem, né, de resíduos que foram passíveis de reciclagem e que adentraram novamente aqui nesse sistema, né? Uma boa parte aqui, né, que são 28 gigatoneladas, foram destinados a uso energético, então não é pouco, é bastante coisa, né? 4 gigatoneladas viraram imediatamente resíduos de rocha e foram mandados aqui para o descarte, né? Essas 28 gigatoneladas, né, do uso energético, depois do uso, virou emissão e foi mandada aqui para o descarte, né? Embora ela não vá compor a pilha material de resíduos, né? São resíduos que estão aí espalhados pela atmosfera e aumentando a concentração de CO2, né? Que a gente já tanto sabe que é prejudicial, né? Depois, né, boa parte aqui desses materiais inicialmente processados viraram então aqueles materiais que vão realmente ser utilizados lá dentro do fluxo e do sistema econômico, né? Então, eles se transformaram no quê? 30, né? 30 gigatoneladas. 4 gigatoneladas eram embalagens, produtos de vida curta, né? E já foram, depois de cumprida a etapa, o ciclo de vida deles, que é até quando esse produto é entregue para ser utilizado, embalagem já vai imediatamente para o descarte, que virou resíduo, né? Nem toda a contribuição, né, que chegou aqui nessa parte de resíduo foi reciclada, né? Desses 13 que chegaram, somente 4 gigatoneladas voltaram para o sistema, tá? Né? Então, depois daqui saíram 30, né? Então, 4 eram produtos de tempo de vida curta, né? Que eram embalagens, e o restante foi compor os estoques, 26, né? Depois, naquele limite de tempo que o estudo durou, né, do Haas, ele verificou que 9 gigatoneladas saíram desses estoques em forma de demolição e integraram aqui essa montanha de resíduos ainda passível de ser reciclada, né? Mais das 13 gigatoneladas de resíduos, né? Somente 4 foram recicladas e o restante, né, 9, foram mandadas imediatamente para o descarte. Então, ele verificou com esse estudo, né, que o nosso nível de reaproveitamento de materiais, nesse fluxo de materiais, ele é baixíssimo, né? Ele é menor do que 10% da quantidade de resíduos gerados, né? E se a gente for olhar aqui por essas barrinhas, né, então, toda a extração de matéria-prima é essa barrinha, essa primeira aqui, né? E a quantidade final de resíduos é essa última barra, né? Então, essa última barra, né, ela representa mais da metade, né? Bem mais da metade, na verdade, né? De toda a extração de resíduos que esse sistema, né, com as fronteiras que ele delimitou, executou durante esse período de pesquisa. Então, é uma quantidade muito grande, né, de materiais sem possibilidade de reaproveitamento, né, e uma quantidade muito baixa ainda
de materiais com possibilidade de reciclagem e de reingresso nesse sistema aí de fluxo de materiais. E se a gente for pensar, né, em cada situação, assim, né, nessa questão dos impactos sociais, né, vamos pensar lá na extração de matéria-prima, né? Quem que está ganhando com a extração daquela matéria-prima lá nas minas de Mariana e Brumadinho? Quem ganhou com aquilo, né? A população de Bento Ribeiro, será que ganhou alguma coisa? Lá daquela vila que simplesmente foi soterrada pela lama da barragem, né? Eles puderam trabalhar lá na Vale enquanto aquilo funcionou, mas muitos pagaram com a vida, né? Muitos perderam a família, muitos perderam a casa, muitos perderam tudo que tinha de história de vida ali, né? Perderam as fotos de família, perderam os documentos, perderam os móveis, perderam a propriedade, né? Então, quem ficou com esse lucro, né? Lá nos vídeos que eu deixei para vocês no Moodle tem uma reportagem quando completaram 4 anos desse crime ambiental de Mariana, né? Agora já são 5 anos e nada aconteceu ainda, ninguém pagou por esse crime, né? Mas lá mostra bem, assim, os impactos sociais ocorridos lá em Mariana. Brumadinho, então, nem se fala, né? Brumadinho, então, a tragédia foi, né, exponencialmente maior, né? E também, até hoje, se de Mariana ninguém ainda pagou, de Brumadinho muito menos, né? Mas é para a gente pensar, então, né, aqui nessas etapas do ciclo de materiais, né, do fluxo de materiais, quem é que está ganhando e quem é que está perdendo, né, conforme esse fluxo se intensifica, né, e, e, e gera inúmeras consequências, né. Para finalizar aqui para vocês, né, a gente precisa pensar, então, como esse modelo linear de produção, né, dentro desse sistema econômico que a gente vive, essa produção que extrai matérias-primas e que passa por sucessivos momentos aí de transformação, mas que no fim vai ter uma grande quantidade de descarte, né, ela é completamente incompatível, né, com a finitude do nosso planeta. A gente só tem esse planeta que tem esses recursos naturais, né? E se a gente for simplesmente extraindo e não melhora, né, a eficiência desse fluxo, né, e não toma atitudes para que isso seja corrigido ou seja radicalmente alterado, né, onde a gente vai parar, né? Nosso planeta daqui a pouco vira uma montanha de resíduos, né? E assim, a gente precisa pensar cautelosamente nisso, tá? Eu deixei para vocês um vídeo complementar, né? Que é a história das coisas. Ele é um vídeo muito interessante que fala de maneira bastante didática, né? Dessa questão do fluxo de materiais e dos impactos, né? E deixei um outro que é essa reportagem sobre os 4 anos do crime ambiental de Mariana, né? E como aquelas pessoas estão hoje ainda, né? E tem outros 2 vídeos falando sobre a bauxita e sobre a história do Brasil em relação à mineração, que são bastante interessantes, espero que vocês assistam. Eu utilizei essas referências para compor a aula de hoje e todas as atividades que não são complementares são passíveis de serem perguntadas no questionário, tá bom, turma? Então é isso e até mais.